capivarinhas do Pré-UFSC! Eu sou a Alice e irei resolver junto de vocês algumas questões do vestibular da UFSC de 2019. Hoje, iremos resolver uma questão com o tema de Química Orgânica, um dos mais requisitados nas provas. Primeiramente, não podemos esquecer do que se trata a Química Orgânica. Pois bem, você já deve saber que essa área da Química estuda compostos que contêm carbono, certo? Estão prontos? Então, bora! A questão que trago para vocês é a de número 38 do Caderno Amarelo da prova 2019-2. Ela diz: o nariz humano contém mais de 100 milhões de receptores que atuam conjuntamente em complexas operações para a identificação de moléculas características de diversos tipos de aromas e odores. Muitas das substâncias que geralmente são caracterizadas pelo aroma agradável ou pelo odor desagradável apresentam estruturas semelhantes, como uma massa molar inferior a 294 gramas por mol. O ácido valérico, o ácido cáprico e o gás sulfídrico são exemplos de substâncias que causam mau cheiro. Suas estruturas e odor característico estão representados abaixo. E aqui temos as estruturas dos compostos. Iremos discutir alternativa por alternativa para chegar à resposta correta. A alternativa de valor 0,1 diz que as fórmulas moleculares do ácido valérico, do ácido cáprico e do gás sulfídrico são C5H10O2, C10H18O2 e H2S, respectivamente. Me parece estranho, melhor verificarmos. Vocês se lembram como encontrar a fórmula molecular de um composto? Devemos contar quantas vezes aparece cada átomo na molécula. Então, para o ácido valérico, temos 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Lembrando que o carbono precisa fazer 4 ligações. Então, devemos considerar que nessa fórmula estrutural apresentada aqui, os hidrogênios estão omitidos. Então, tem-se 3 hidrogênios na ponta, 2 hidrogênios ligados a esses carbonos no meio da cadeia e o hidrogênio ligado ao oxigênio, totalizando então 10 hidrogênios. E tem-se 2 oxigênios. Até aí, está de acordo com a afirmação. Vamos analisar a próxima molécula. O ácido cáprico, ele contém 10 carbonos, certo? Mas, apesar de ter 2 oxigênios, ele possui 20 hidrogênios, e não 18 como sugere a afirmação. Então, ela está errada. A alternativa de valor 2 diz que o gás sulfídrico, quando dissolvido em água, pode ser classificado como um diácido fraco que possui 2 hidrogênios ionizáveis. Então, o que você acha? Você reparou que o enxofre possui 2 hidrogênios ligados a ele, né? Com o auxílio da tabela periódica, pode-se observar que ele é um elemento de eletronegatividade considerável, parecido com o oxigênio. A diferença de eletronegatividade entre esses 2 elementos, o enxofre e o hidrogênio, ela é grande, e isso faz com que essa ligação covalente tenha um caráter iônico e pode ser rompida facilmente. Assim, esses 2 hidrogênios são ionizáveis. Pegou a ideia? Lembre-se que os únicos hidrácidos fortes são os constituídos por halogênios, com exceção do HF, devido à eletronegatividade desses elementos ser maior, liberando mais facilmente o próton H+ na solução. Então, marcamos essa alternativa pois ela está correta. Na alternativa de valor 4, diz que as 3 substâncias podem ser classificadas como ácidos carboxílicos fracos. Quando você estudou as funções orgânicas, o seu professor ou professora certamente lhe ensinou sobre os ácidos carboxílicos. Vamos relembrar como é a estrutura de um? Esse grupo orgânico possui uma carbonila ligada a um grupo OH. Essa classificação não abrange o gás sulfídrico, então essa alternativa está errada. Não se sinta mal caso não consiga se lembrar de todas as funções orgânicas. Se ainda tiver dúvidas,
pode consultar nosso material complementar no site do pré-UFSC. Lá contém um resumo com as principais funções para você lembrar. Prosseguindo, a alternativa 8 afirma que o ácido valérico e o ácido cáprico são ácidos carboxílicos fracos. Acabamos de revisar esse grupo orgânico e sei que a resposta está na ponta da sua língua. E sim, essa alternativa está correta, então vamos marcá-la. A alternativa 16 diz que a molécula de gás sulfídrico apresenta geometria molecular angular, assim como a molécula de amônia e a molécula de dióxido de carbono. Primeiro, vamos recordar o que significa ter uma geometria molecular angular. Bom, a geometria molecular das moléculas está relacionada à organização espacial dos átomos que a compõem. Aqui temos o desenho do gás sulfídrico. O enxofre possui 2 pares de elétrons isolados, com uma nuvem eletrônica sobre eles, causando repulsão eletrônica com os átomos de hidrogênio. É como se esses pares de elétrons empurrassem os átomos de hidrogênio para baixo. Essa organização espacial é denominada angular. Mas calma, a questão compara esse tipo de geometria molecular para as moléculas de amônia e a de dióxido de carbono. Vamos desenhá-las aqui embaixo e comparar. Notou que a organização é diferente? Vamos usar o exemplo dos balões para facilitar. Cada balão aproxima a ideia de repulsão espacial com a eletrônica. Então, por exemplo, no caso da amônia, os pares de elétrons ficam na ponta do balão azul e todo o espaço que ele ocupa é a nuvem eletrônica que ele cria, modificando a organização espacial. Conseguiu enxergar? Utilizando essa ideia, a gente consegue ver que a amônia possui geometria piramidal. Agora, vamos tentar ver essa mesma ideia com o dióxido de carbono. Consegue ver que ele compreende uma geometria linear? Então, essa questão está errada, certo? A afirmativa de valor 32 diz que, de acordo com a nomenclatura da IUPAC, o ácido valérico e o ácido cáprico são denominados respectivamente ácido pentanoico e ácido decanoico. Primeiro, a gente verifica quantos carbonos possuem na cadeia principal da molécula. Nós já contamos anteriormente e vimos que o ácido valérico possui 5 carbonos, usando o prefixo pente. Depois, a gente verifica se a molécula possui insaturações, ou seja, se ela só tem ligações simples ou se tem ligações duplas ou triplas. Então, a molécula ela só possui as ligações simples entre os carbonos, e então a gente usa o infixo "an". Por último, verifica-se se há algum grupo funcional na molécula, e a gente já viu que há o grupo ácido carboxílico. Esse grupo utiliza o termo ácido na frente do nome, além de acrescentar o sufixo "oico" no final. Então, se a gente juntar tudo, fica ácido pentanoico, em acordo com a afirmação. Ok, você já está pronta para seguir essa mesma sequência lógica para resolver a próxima. Quer tentar? O ácido cáprico possui 10 carbonos, então a gente utiliza o prefixo "dec". Ele também possui apenas ligações simples entre os carbonos, utilizando o infixo "an". E assim como anteriormente, já verificamos que é um ácido carboxílico, então fica ácido decanoico. Então essa afirmação é verdadeira e a gente marca ela. Por último, nós temos a afirmação de valor 64, que diz que sob a mesma temperatura, o ácido cáprico apresenta maior solubilidade em água do que o ácido valérico. A primeira coisa que a gente repara ao analisar as duas estruturas uma ao lado da outra é que o ácido cáprico possui uma cadeia de hidrocarbonetos muito maior que o ácido valérico. Sabemos que o carbono é mais polar que o hidrogênio. Quando temos um carbono ligado a 4 hidrogênios, o carbono puxa essa densidade eletrônica para ele, e quando há muitos carbonos juntos, eles distribuem essa densidade eletrônica por toda a molécula. Por isso, apesar de possuir um grupo funcional polar na extremidade da cadeia, o efeito seria muito pequeno e a molécula como um todo configura um caráter mais apolar. Então, muito provavelmente,
ela não solubiliza em água tão facilmente quanto o ácido valérico, que possui um caráter apolar menor, porque possui uma cadeia de hidrocarbonetos menor. Seria necessário elevar mais a temperatura para que esse composto apresente solubilidade similar. Então a alternativa é falsa. Fazendo a somatória, a resposta final será 42. Com isso, você já está expert em química orgânica e com certeza acertará todas as questões da prova. É isso então, capivarinhas. Até o próximo vídeo!